Nosso objetivo agora é trabalhar com alguns exemplos, trabalhando com as funções marginais, ok? O que é uma função marginal? Marginal é sinônimo também de derivada, assim como taxa. Então, sempre que falar em marginal, você está arremetendo ao conceito de derivada. Por que razão? Porque aqui nós estamos tomando uma aproximação de um delta igual a uma unidade. O que significa isso, uma unidade? Significa que essa análise marginal aqui, ó, nos permite calcular, se você jogar, por exemplo, na função marginal, que é a derivada da função, né? Se fosse o custo, você jogar x ali, unidades, você está na realidade não calculando para x, e sim a unidade a mais. Isso é equivalente, ou é aproximadamente, o custo de x mais uma unidade, menos o custo de x unidades. O que significa isso? É exatamente essa variação de uma unidade. Ó. Você estava produzindo x unidades, certo? Você quer saber, se eu passar a produzir mais uma unidade aqui, qual vai ser esse meu custo aqui, dessa unidade a mais, desse delta, né, esse acréscimo de uma unidade? A análise marginal nos permite fazer esse cálculo, correto? Então vamos analisar o contexto do problema. Eu tenho lá a produção semanal de uma certa fábrica, que é dada como P de x igual a menos x ao cubo, mais 60x ao quadrado, mais 1.200x unidades, onde x indica o número de operários, certo? A pergunta dele é o acréscimo de um operário. Então você estava com x operários. Se eu colocar mais um operário, qual vai ser a minha produção semanal? Qual vai ser a minha variação da produção semanal? Né? Novamente, nós temos aqui uma variação, novamente nós temos aqui uma derivada. Então você vai achar a derivada da função p, né? P' de x, que é a função marginal. A derivada daquele polinômio, olha lá, menos x ao cubo, vai ficar menos, caiu 3x ao quadrado. Tudo isso somado com a derivada do 60x ao quadrado, caiu 2 multiplicando 60, então vai ficar 120x, e a derivada do 1.200x é igual a 1.200. Essa é a função chamada função marginal. Ué, você vai dizer, mas não é a derivada? É. Qualquer derivada é uma função marginal, ok? Agora, se eu jogar o 30 nessa função, eu estarei calculando exatamente essa variação de uma unidade a mais. Então eu tinha 30, eu quero saber a 31º. Eu jogo 30 na função marginal. Já vai me dar automaticamente a variação desse funcionário a mais. Então olha lá, ó, menos 3 vezes na derivada 30 ao quadrado, mais 1.200, ou desculpem, 120 vezes 30, tudo isso mais 1.200. Está aí. Agora é só você fazer os cálculos. Então vamos pegar a calculadora lá. Nessa calculadora nós vamos fazer menos 3, que multiplica o 30 elevado ao quadrado. Tudo isso somado com o 120 vezes o 30. Tudo isso somado com o 1.200. Dá um total, fazendo ali na calculadora, de 2.100. Portanto, nós temos uma variação, né, ó, de 2.100, ou seja, o que ocorrerá na produção semanal? Você vai produzir 2.100 unidades a mais. O nosso segundo exemplo trata sobre o custo, né? O custo total de fabricação de um certo produto é dado pela função c de x, que está ali, 0,1x ao cubo, menos 0,5x ao quadrado, mais 500x, mais R$200, onde x determina o número de unidades produzidas, beleza? Então o problema está pedindo o seguinte, use a análise marginal para estimar o custo de fabricação da quarta unidade. Observem bem, se você fizesse c de 4, você estaria calculando o custo total para 4 unidades, né? E não da quarta unidade como ele está pedindo. Essa é a diferença. Custo total para um total de 4 unidades. É diferente a pergunta que ele está fazendo. Se você fosse fazer, resolver o problema sem análise marginal, você poderia até fazer o custo total para 3 e depois o custo total para 4. Fazendo essa diferença, esse delta, ou seja, C de 4, total das 4 unidades, menos C de 3, você tinha aqui o valor real que custou a produção dessa quarta unidade. Mas não é isso que ele quer. Ele quer usar a função marginal. Ele quer usar a análise marginal. Você sabe, já viu na teoria, que uma função marginal vem de uma derivada. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos derivar, né, a função custo.
Derivando aquela função custo, eu vou achar a função custo marginal. Toda função marginal é uma derivada. Então, derivada no ponto x. Vai ficar, cai o 3 multiplicando, então vai ficar 0,1 vezes 3, que dá 0,3x ao quadrado agora. Cai aquele 2 multiplicando 0,5, menos 2 vezes 0,5 vai dar 1, não precisava nem colocar, 1x. E 500x, a derivada é 500. Agora, na análise marginal, você não vai jogar 4 no x, cuidado. Você vai jogar 3. Você tem que lembrar que se eu jogo 3, eu estou calculando aquele ΔX, né, igual a uma unidade a mais. Então, quando eu jogo 3, eu estou calculando, na verdade, a quarta unidade. Sempre assim, somente a quarta. É exatamente esse pedacinho aqui, ó, né? O equivalente, nós vimos na teoria o seguinte, que o custo marginal, a derivada no ponto x, é mais ou menos, é uma aproximação do custo para x mais 1 menos o custo de x, que seria isso aqui, ó, o real, né? Uma aproximação. X mais 1, ó, 3 mais 1, 4, menos 3. Então, eu não vou jogar aqui 4, eu tenho que jogar aqui o 3, beleza? Então, substituindo ali na função esse valor 3, você vai ter, então, 0,3, vou lá fazendo as contas, vezes 3 ao quadrado, menos 1 vezes 3, mais 500, ok? Se você fizer a continha ali, 9 vezes 0,3 dá 2,7, 2,7 menos 3, tudo isso mais 500. Então, olha só, resolvendo, o custo aproximado da quarta unidade, certo? O custo dessa quarta unidade vai ficar um valor de R$ 499,70. É claro que se você fizer o custo real, que é isto aqui, não vai dar esse valor, porque esse símbolo aqui, ó, vai dar uma aproximação. O custo real vai te dar um certo trabalho, porque você tem que jogar na função real e não da derivada. Mais um exemplo falando de custo. Então, olha só, nós temos ali, suponha que a função custo para se fabricar x unidades de um certo produto seja c de x igual a 3x ao quadrado mais 5x mais 10. Né? O que ele está pedindo? Encontre o custo marginal. Então, na letra A, encontrar o custo marginal significa achar quem? A derivada do custo. Então, custo marginal é simplesmente a derivada do custo. Então, letra A, simples, olha lá, derivada de 3x ao quadrado, cai o 2, multiplica o 3, vai ficar 6x, derivada do 5x, mais 5, e derivada do 10, 0. Está aí o custo marginal, essa é a função custo marginal, beleza? Na letra B, ele está pedindo, determine usando a análise marginal o custo de produção para a 51ª unidade. Então, ele quer que você calcule o custo marginal, né, o custo de produção, para a 51ª. Então, na hora de substituir, você não vai colocar 51, você tem que colocar 50. Por quê? Porque quando você coloca 50, isso é uma aproximação de quem? Do custo da 50 agregado a uma unidade menos o custo para 50, que é exatamente o intervalo que você quer. Esse aqui seria o custo real. Olha lá, você tinha aqui 50, você aumentou uma unidade, você chegou na 50 mais 1, 51. Então, esse custo marginal é exatamente esse intervalo aqui, ó. Se você tivesse jogado 51 na marginal, você ia achar da próxima unidade, que não nos interessa. Você ia achar da 52ª, porque quando você substitui na função marginal, na derivada, você está acrescentando, incrementando uma unidade ao valor de x. Então, é sempre o cálculo para x mais 1. Então, eu não posso substituir o valor de x mais 1, e sim de x. É sempre uma menos do que ele pede. Beleza? Então, vamos substituir esse 50 na função derivada, que é a função marginal. Se você colocar 50 lá, você vai ficar com 6, que multiplica 50, somado com 5. Né? 50 vezes 6 vai dar 300, portanto, 305 é o custo da 51ª unidade, só dela, ok? Não das outras, somente dessa unidade. Não de
todas. Se você quiser tirar uma prova real, você pode fazer esse cálculo real jogando lá naquela função, na original, né? Só que lá você faria C de 51 e depois você teria que fazer C de 50. Isso te daria o custo real, que não vai dar 305, vai dar aproximadamente, vai dar próximo do 305, ok? Por quê? Porque usando a marginal é uma aproximação. Então, essa é a ferramenta. A análise marginal serve para você calcular um delta, um incremento de uma unidade a mais na sua produção, na sua venda, na sua mão de obra e etc. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Até mais!